tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 5 de maio de 2013, domingo. O verbete é de número 2648. Ele tem 5 páginas, 47 elogias e 11 máximos. O tema é autoencantoamento cosmoético. A especialidade é autodeterminologia. Quem redigiu o verbete com muita classe é a nossa veterana professora Ruth, que está ali muito bem assessorada. Definição. O autoencantoamento cosmoético é a condição técnica de a consim, homem ou mulher, posicionar-se publicamente em prol da realização de alguma tarefa, empreendimento ou ação cosmoética, assistencial e evolutiva, de maneira refletida e planejada, dificultando ou impossibilitando o retrocesso, a desistência ou o abandono. O holopensênio da autodecidologia. A autodeterminação cosmoética objetivando o cumprimento das cláusulas pétreas da PROEX. Os momentos de decisões magnas. O predomínio da inteligência evolutiva. A autoexposição pública. O despojamento íntimo. A melindre decorrente da pusilanimidade perante desafios, a eliminação de melindres, a necessidade de reorientar a bússola consciencial, a sensação de tempo perdido devido ao não posicionamento em fases anteriores da vida intrafísica, o compromisso assumido com o evoluciólogo, a assunção de desafios proexológicos enquanto autoencantoamento cosmoético intermissivo, o amparo extrafísico, a tutoria extrafísica, a retrocognição sadia, inspiradora de autoencantoamentos cosmoéticos, a prática diária da TENEPS, o ato de aceitar convite de amparador extrafísico para tarefa desafiadora. Agora nós temos aí na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Ato determinativo, autodecisão crítica, janela de oportunidade, momento de mega decisão e princípio do posicionamento pessoal. Frase enfática. O autoencantoamento cosmoético propicia ao intermissivista o alinhamento autoproexológico, visando a aceleração evolutiva rumo à autodispersidade e ao completismo existencial. Você costuma se posicionar perante os desafios da PROEX? Já experimentou o incremento da autoconfiança ou a mudança de patamar evolutivo decorrente de autoencantoamentos cosmoéticos assertivos? A bibliografia específica que eu chamo a atenção tem 2 fontes bibliográficas. E agora nós temos aí na mega análise com João Paulo 20 itens. Meta, desafio, neorrequisição, autorresolução, autodeterminação. Cumprimento, posicionamento, alinhamento, responsabilidade e irrenunciabilidade. Oportunidade, autocompromisso, priorologia, prevenciologia, cosmoeticologia. Mental-somatologia, autoevoluciologia, autoevoluciologia, autodecidologia e autodiscernimentologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é falaciologia, tem 2 páginas, tem 34 itens mais chamativos. Sobre o processo da falácia, o argumento é consciência terapêuticológico. Agora aqui, questionamento. Professor, de que modo lidar com o chefe e colegas de trabalho que só pensa em trabalho, feriados e fim de semana e outras coisas nesse sentido? Para eles é como se fosse uma diversão, mas nem todos pensam dessa maneira. Como agir nessa situação para que prevaleça a harmonia do todo? Dê seu exemplo e pondera a partir de fatos. Os fatos, você sabe, contra fato é difícil estar argumentando. Então, se mostrar fatos, você vai mostrar, então, um posicionamento e um exemplo que pode ajudar as pessoas. Outro,
No verbete do DAC, na Mega Dessomatologia, página 45, o senhor poderia nos explicar melhor o que houve no circo crematório de grupo que aconteceu em 61 em Niterói, onde 500 pessoas foram incineradas? O senhor já morava no Rio naquela época? O que deve ser mudado no Brasil para que evitemos novos descalabros como esse? O que falta? Menos impunidade ou vergonha na cara para seguirmos as leis que já existem? Ora, o problema é o seguinte, eu ainda não morava lá não, mas eu tinha passado pelo Rio na ocasião e o doutor Ivo Pitangui foi um verdadeiro baluarte, um paladino, um herói nessa história lá, que se dedicou muito por causa das crianças, que a maioria das crianças lá que morreram foram crianças nesse circo de Niterói. E aquilo foi uma besteira, né? Do jeito que é que foi feito tudo de qualquer maneira para acontecer uma loucura daquela. Incinerou muita gente. Agora, a gente vê que o Brasil ainda tem muita coisa. É o processo das autoridades que são displicentes, principalmente as autoridades displicentes. O caso lá foi assim, esse agora também lá da boate, que foi a Câmara de Gás, no Rio Grande do Sul, de Santa Maria, foi a mesma coisa. Quantos anos depois, você veja bem, 50 anos depois acontece um negócio desse, meio século. O Brasil não consertou nada nesses 50 anos a respeito desses locais de ajuntamento e happening, os eventos públicos. Isso aí é duro. Agora, o Brasil precisa justamente de melhorar esses processos. Você está entendendo? Para ver se... Como é que faz? É um problema de autoridade. Em primeiro lugar, não se pode culpar só o povo, tem que culpar as autoridades que permitem que essas coisas aconteçam. Então, é preciso de haver mais fiscalização, mais inspeção, orientação dos problemas. A verbetógrafa professora Ruth, Fatologia, página 1, 7ª linha. Poderia explicar como funcionam as ocorrências síncronas, incentivando o autoencantoamento cosmoético? Qual a linha, professor Valdo? Fatologia, página 1, 7ª linha. Ocorrências síncronas. Tá. Boa tarde a todos, antes de nada, todos e todas. As ocorrências síncronas incentivando o autoencantoamento cosmoético, quando você começa a pensar sobre determinado assunto e refletir para saber qual a decisão mais assertiva a tomar, muitas vezes começam a ocorrer exatamente várias sincronicidades. Então, essas sincronicidades, elas vão indicando, vamos dizer, de alguma forma, assim, qual é o posicionamento mais assertivo. E chega um determinado momento em que já está tão explicitado que não tem como você fugir da raia, ou seja, você precisa realmente assumir aquele posicionamento. E a técnica do autoencantoamento, que é a explicitação desse posicionamento, ela ajuda. Você alinha o seu posicionamento publicamente a uma série de ocorrências que você percebeu que estão indicando o sentido ou a decisão mais assertiva. Ainda em Fatologia, página 1, 8ª linha. De que modo ocorre o autoencantoamento cosmoético através da inscrição em curso de graduação ou pós-graduação? Esse aí é bem interessante porque foi um fato que aconteceu mesmo comigo. Depois de já algum tempo afastada do meio acadêmico, ocorreram várias sincronicidades e a sensação íntima de precisar fazer alguma coisa, algum movimento para mudar e para realizar determinadas atividades. E na hora em que eu pensei em fazer um curso, no caso foi um curso de mestrado, e eu efetivei a inscrição primeiramente na seleção do mestrado, contato com o orientador, isso, de uma certa forma, me gerou, ou seja, um desafio de realmente levar adiante. E eu sabia que era uma atividade séria, que eu tinha que desenvolver dentro do meu processo aí, evolutivo, compromissos assumidos proexologicamente. E na hora que você faz a inscrição e você assume, fica bem mais difícil você retroceder, você voltar atrás.
Na efeitologia, página 2, quais são os efeitos do autoencantoamento cosmoético na ficha evolutiva pessoal? Os efeitos do autoencantoamento cosmoético na ficha evolutiva pessoal. O autoencantoamento cosmoético, ele gera uma série de tomadas de decisões, de assunção de compromissos, e isso vai, consequentemente, desencadeando registros, vamos dizer assim, na sua ficha evolutiva pessoal. Então, o processo evolutivo, ele é realizado através de uma série de decisões. Então, essas decisões, quando assertivas, elas vão contribuindo para melhorar aí nossa ficha evolutiva pessoal. Então, na minha experiência pessoal, eu tenho observado que esses autoencantoamentos cosmoéticos têm ajudado, têm contribuído muito para realmente a gente conseguir ir melhorando pouco a pouco a ficha evolutiva pessoal. Gente, eu queria mostrar para vocês que acabou de sair o jornal da Apex, é o número 9. Existe aqui logo uma entrevista com a Juliana Costa, que é mais um caso de personalidade consecutiva na CCI. A Juliana tem um busto aqui, ó, da vida passada dela, que é a Ruby House. Está aqui logo fora aí do tertuliário. Agora, aqui está falando também na Apex, que inicia a sua terceira gestão, que o Will Senhorini entrou lá para trabalhar. Outra coisa é o projeto de vida e o empreendedorismo. E também estão falando sobre o laboratório das dinâmicas parapsíquicas. E tem também uma relação aqui que o professor Laeno Loche está fazendo sobre a proexopatia. Hoje já existe 52 proexopatias estudadas. Ele dá aqui nesse número 8 tipos dela. Também está falando sobre a primeira semana de autopesquisa seriexológica. Tem a agenda da Apex e as pontuações da Apex. Vale a pena ver o jornal, que está muito incrementado, muito bom. E eu agora, então, entrego a nossa professora Ruth para vocês. Quem é que está? É você? Pode falar. Sim. Boa tarde. Na página 2, eu queria que você comente quanto ao item as sincronicidades. Você acha que o autoencantoamento cosmoético é produto da sincronicidade? O autoencantoamento cosmoético, assim, acho que eu não diria que é um produto de sincronicidades, mas que as sincronicidades, elas favorecem você ter o discernimento com relação a realmente tomar aquele posicionamento. Então, as sincronicidades, hoje, pela manhã na minha tertúlia, estava se falando das sincronicidades, então ela facilita que a gente consiga ampliar um pouco mais a lucidez, as percepções e ver, não, realmente esse posicionamento, essa decisão, ela parece ser mais assertiva naquele momento. Então, acho que as sincronicidades, elas vêm para corroborar algum pensamento, alguma decisão que você está pensando já em tomar e ajudam nessa decisão final. É isso que eu acho, entendeu? Tá bom, porque você coloca aqui um dos verbetes da mega decisão, né? Sim. Coloca isso. O verbete momento de mega decisão. Sim, momento de mega decisão. E aí a sincronicidade se faz presente. Né? Se faz presente, porque normalmente, num momento de mega decisão, quando você tem uma decisão muito importante a tomar, quando você está pensando em alguma decisão mais séria na sua vida, alguma mudança de patamar, ou mudança de rumo, a tendência, se isso está dentro do fluxo da PROEX, pelo menos é o que eu tenho percebido comigo, se isso está dentro do fluxo da PROEX, se realmente aquela decisão ela é mais assertiva para você, para o grupo que você está inserida, a tendência é que ocorram sincronicidades que venham a confirmar esse rumo, esse direcionamento. Então, acho que favorece muito mesmo. Bom, perfeito. Na efeitologia, mais uma pergunta. Você coloca o último item, o efeito cascata dos
autoencantoamentos cosmoéticos consecutivos. Esse efeito cascata dos autoencantoamentos cosmoéticos consecutivos, também eu coloquei aqui por observar que à medida que você vai assumindo compromissos, se posicionando, ou seja, fazendo um posicionamento com relação a alguma situação em que você tem que decidir. Então, esse encantoamento, ele resulta, como faz parte do próprio processo evolutivo, de uma sequência de desafios. Então, a gente termina de resolver um desafio, então já surge outro. E esse outro desafio vai exigir também, vai requisitar de você um outro posicionamento. Então, os autoencantoamentos cosmoéticos, eles vão produzindo, vamos dizer assim, provocando essa cascata de encadeamentos de autoencantoamentos cosmoéticos, entendeu? Então, você decide uma coisa, resolve. Aquela nova situação, ela vai requisitar outros posicionamentos, outros atributos, outras tarefas, outras atividades. E essas neo-requisições vão também requisitar de você um posicionamento quanto a ela, quanto ao rumo que você vai tomar. E isso vai, acho que dentro do processo evolutivo, de forma consecutiva. Não para. Então, você resolve. Então, já vem o outro, você resolve. Vem o outro, resolve. Então, vai sendo uma cascata, vai requisitando uma cascata de autoencantoamentos para você tomar essas decisões. Clareou? Para a fatologia, o compromisso assumido com o evoluciólogo. Eu coloquei, inclusive, no início, né, a questão do compromisso extrafísico, né, do autoencantoamento cosmoético extrafísico. Do meu ponto de vista, quando nós fazemos a nossa programação existencial, quando estamos nos preparando para a nova vida intrafísica, existe essa possibilidade de você se posicionar perante o orientador evolutivo. Então, a gente pode, muitas vezes, assumir compromissos com esse orientador evolutivo, ou seja, você se autoencantoa cosmoeticamente, porque você sabe da responsabilidade que tem naquela próxima vida intrafísica, e você assume aquele compromisso com o orientador evolutivo. É aquela situação, o orientador evolutivo vai lá e pergunta, e aí, topa esse desafio? E você assume e diz, tá, eu vou encarar, eu vou aceitar esse desafio e vamos em frente. Então, quando você ressoma, que você se depara com as situações que você assumiu o compromisso anteriormente, se a gente não encara de frente e não realmente desempenha aquela tarefa que a gente se comprometeu, isso gera um incômodo íntimo muito grande, entendeu? Porque muitas vezes isso envolve um compromisso que é com um grupo. Em algumas situações, eu chegava pensando, não, se eu não fizer isso, eu vou estar comprometendo a minha proex. Na mesma hora vinha a ideia, não, vai estar comprometendo o que você assumiu perante um grupo. Ou seja, que aí tem que ter a pessoa muito em conta a autocognição dela. Como? A autocognição. A autocondição? Cognição. A autocognição, sim, isso envolve a autocognição. Ou seja, a gente está cada dia mais procurando fazer a recuperação dos coins, né? Então, essa recuperação de coins vai ajudando no processo da autocognição dos nossos compromissos, né? Do que a gente tem que fazer aqui, que a gente se comprometeu, não é nem que tenha assim nesse sentido, é que a gente se comprometeu a fazer aqui no intrafísico. Obrigada. Ruth, aqui na patologia, na última linha, na página 1, você coloca o pagamento antecipado da academia de ginástica. Você pode comentar? Posso. Esse aí, olha, gente, é bem prático. Maneira de fazer ginástica. Para mim, funciona bem. Pretendo fazer o pagamento assim que voltar também novamente, já apliquei isso. Então, o que é? Na hora que a gente faz, acho que quem faz atividade física em academias, sabe que as academias fazem as promoções, se você paga o trimestre, o semestre, você tem um desconto, então fica um preço melhor. Mas o que acontece? Na hora que você paga o trimestre ou o semestre, você não vai jogar dinheiro fora. Ou seja, dinheiro não está fácil para ninguém. Então, você não vai jogar dinheiro fora. Aí você faz, gente, eu já paguei o trimestre, então eu preciso ir para a academia.
Então, você realmente se coloca no canto de parede de manter a atividade física em dia. Então, é nesse sentido aí. Ruth, ali na página 4, você, na argumentologia, você faz uma relação entre o autoencantoamento espontâneo e o heteroencantoamento compulsório. Na página 4. Na 4... Bem na argumentologia ali, autorado, antecipação, item antecipação. Sim, segundo a evoluciologia, os autoencantoamentos espontâneos evitam os heteroencantoamentos compulsórios. Dentro do fluxo evolutivo, quando a gente já está mais alinhado, a gente percebe que está dentro do fluxo proexológico, e você sabe os posicionamentos, as decisões que precisa tomar, quando você antecipa isso e você mesmo, por sua conta, se posiciona, isso vai evitar futuramente heteroencantoamentos, porque a tendência natural dentro do processo evolutivo é o que eu tenho observado comigo, Daiane. Quando a gente não assume algum compromisso que a gente tinha assumido anteriormente no período intermissivo, mais hora, menos hora, chega alguma situação, algum contexto que lhe coloca no canto de parede, e aí você tem que decidir compulsoriamente. Então, assim, você não tem mais para onde correr, você vai ter que decidir. Então, acho que é melhor quando a gente consegue se antecipar, quando a gente consegue, refletir, tomar uma decisão mais refletida, mais pensada e antecipada, do que esperar chegar esse momento mais crítico, que aí normalmente vem durante essas crises ou situações mais críticas, em que aí sim, você precisa tomar uma decisão. Você está heteroencantoada e compulsoriamente precisa decidir. É nesse sentido aí da prevenção até. Entendi. Agora, eu queria assim, que você falasse no seu exemplo, como é que você diferencia o heteroencantoamento, por exemplo, de um estupro evolutivo? Assim, como é que você vê essa relação? O heteroencantoamento, o que eu entendo é que quando você... Essa situação que eu coloquei anteriormente, você vai num ritmo e você assumiu compromissos anteriores e chegam momentos da sua vida em que vem a cobrança, vamos dizer assim, vem aquele, peraí, você assumiu isso, como é? Vai fazer ou não vai fazer? Então, você fica acuada, você fica no canto de parede e você sabe intimamente da sua responsabilidade de assumir aquele compromisso, ou seja lá o que for, tomar aquela decisão X. O estupro evolutivo, eu acho que aí ele vem, já seria diferente, porque a pessoa ainda não está preparada, a pessoa que vai ser heteroencantoada, ela não está preparada para aquela decisão naquele momento. Então, talvez, dentro da programação dela, ela não tivesse assumido decidido por aquele compromisso, entendeu? Então, seria um heteroencantoamento fora de hora, ou deslocado, né, que não se aplicaria àquela pessoa. E aí eu acho que caberia a quem está heteroencantoando ter esse feeling, ter essa percepção de saber se é o estupro ou se realmente é porque aquela pessoa precisa tomar vergonha na cara, entendeu? Então, esse feeling vem muito de quem está fazendo o heteroencantoamento também. Tá bom? E só complementando, quem está sendo heteroencantoado também vai poder fazer análise de saber, peraí, realmente isso é para mim, eu preciso decidir ou não, né? Porque aí existe o risco da pessoa cair no processo da autocorrupção. Então, vale a pena, sempre que autoencantoada, refletir, analisar, para ver se realmente cabe, se você precisa tomar aquela decisão, ou se não, se aquilo não é para você no momento. Tá bom? Ruth. Oi? Na página 2, terceira linha. Na 2, deixa eu só chegar lá. Terceira linha da fatologia. Isso. Sim. O autoencantoamento cosmoético enquanto aproveitamento de janela de oportunidade evolutiva. Tá. Você poderia ampliar para mim? Posso. A janela de oportunidade evolutiva é até um verbete que foi apresentado também. E eu achei muito interessante esse verbete, porque ele coloca
as oportunidades que surgem na nossa vida e que muitas vezes a gente deixa passar batido, né? A gente deixa passar sem aproveitar aquele momento. Então, a janela de oportunidade evolutiva, ela é um momento favorável, é um momento propício a uma tomada de decisão, a aproveitar aquele ambiente, aproveitar aquele contexto. Então, quando a gente está mais atento aos nossos compromissos proexológicos, que aparece uma janela de oportunidade evolutiva, muitas vezes você precisa realmente aproveitar aquela oportunidade e não perder o bonde, vamos dizer assim. Então, é nesse sentido de que na hora que a gente consegue aproveitar mais essa janela de oportunidade evolutiva, a gente vai acelerando nossa evolução. Então, é no sentido de aproveitar os momentos, de aproveitar as oportunidades que surgem, de estar atenta a essas oportunidades, que muitas vezes elas vêm indicadas por uma série de sincronicidades, como a gente já falou anteriormente, e não perder o que eu coloco mais na frente aí do TGV evolutivo. Porque essas janelas de oportunidade, elas têm um timing. Então, se a gente deixa passar aquele timing, muitas vezes essa oportunidade já não é mais presente, ou seja, aquela determinada situação que solicitava um tipo de posicionamento já passou. Então, o fato ou o contexto faz com que a sua decisão não seja mais a prioridade no momento. Então, acho que vale a pena a gente refletir, a gente ficar atenta a essas janelas de oportunidade e aproveitá-las quando aparecem. Professor, é normal ter a sensação de dissolução da cabeça o tempo todo? Desde que despertei a Kundalini, estou com essa sensação. Sei que é comum no despertamento, mas não sei se é comum o tempo todo. Poderia esclarecer? Há algum cuidado especial que devo tomar? Não, a primeira coisa, você tem que usar o estado vibracional e entender o que quer dizer descoincidência vígil. Existe um livro que nós publicamos, chama Projeciologia. Você tem 26 anos, está na hora de começar a estudar as coisas mais sérias. Projeciologia vai explicar a você o que é descoincidência vígil. Isso aí é início da descoincidência, não está sabendo se organizar com o processo. São sensações ainda muito primárias de quem está começando a mexer com energia. Agora, você precisa fazer o estado vibracional e também o arco voltaico crânio-chacral. Desenvolver esse problema. Esse aqui é o mais importante agora. Outro aqui. O senhor sabe da existência de alguma Comunex que estuda e investiga as vidas interplanetárias? Ou isso é uma pauta exclusiva, restrita, limitada à condição interfísica? Ou seja, esse tipo de pesquisa ou interesse só existe aqui em nosso mundo físico, poderia comentar? Não, extrafisicamente, as Comunex mais evoluídas têm contato com o processo de outras Comunex em outros, vamos dizer, outros processos de dimensões, até outras galáxias. Mas agora, o problema que eles têm mais interesse é no planeta aqui mesmo. Hoje nós estamos passando pela REURBEX, que é a reurbanização extrafísica. Isso, então, é a maior modificação, alteração para melhor, que já ocorreu nesse planeta já há milhões de anos. Agora que chegou a hora de mexer com a situação. Então, isso é que é importante. Agora, do ponto de vista de Comunex, o ideal é a gente pensar numa Comunex evoluída interassistencial. Eles são mais preocupados com a assistência aos outros, e não problemas ou questões secundárias. Pensa na interassistencialidade, que você está no caminho de alcançar e ter mais noção do que é uma Comunex evoluída. Agora, gente, eu entrego aqui, reintegro a nossa professora Ruth a vocês. Onde é que está aquele... isso aqui, ó. Pode falar. Professor, uma pergunta para o senhor. No dicionário, no argumentário, na página 46, o senhor fala das aplicações de técnicas de impactoterapia. E logo mais abaixo, no conclusion, na antepenúltima linha, a pessoa
há de ter energia e autodisposição fraterna se não embarca na onda regressiva. Vamos estudar apuradamente as abordagens cosmoéticas das falácias e das falações. Nesse caso, a minha pergunta, qual seria a melhor técnica para aplicar essa impactoterapia no caso das falácias das religiões, por exemplo? Olha, aí você tem que ver qual é a sua intimidade com a pessoa. Porque o processo religioso, quando tem o fanatismo religioso, é o mais difícil, porque essas pessoas têm lavagem cerebral. Todas são tipo boneco de ventríloco. Então, elas são comandadas pelos processos dogmáticos da religião. Uma das coisas piores que tem na Terra é o processo do fanatismo. E o fanatismo pior que tem é o religioso. Então, você só deve entrar em contato com isso se você tem intimidade com aquela pessoa. Agora, trabalhar com isso lá, o melhor é deixar. Faz 48 anos, eu deixei o movimento espírita por causa disso. Não dava. Está entendendo? Você veja bem, eu estou com 81 anos. Já faz mais da metade da minha vida que eu deixei o espiritismo. Eu trabalhei lá dentro, fiz força de tudo quanto é jeito, tem 26 livros publicados, são milhões de exemplares que a gente distribuiu gratuitamente, até hoje nós estamos sendo publicados, para instituições de assistência. Mas tudo é na base da consolação, não há explicitação das coisas. Agora veja, se você consola a pessoa, ela continua burralda, burrilda e burróide, ignorante do jeito que era. Não vai resolver nada na evolução. A gente tem que enfrentar e mostrar, mesmo que seja antipático, mesmo que dê dificuldade, que seja mais difícil, a gente tem que superar isso e falar. É o que a gente chama de tarefa do esclarecimento. Eu tentei fazer isso no Espiritismo. Consegui alguma coisa. Teve gente, quando eu saí também, todo mundo deixou o Espiritismo, uma opção de pessoas. Mas é muito pouco. A gente não conseguiu virar a mesa. E não dá, olha aí. E outra coisa, eu tinha falado que eles iam piorar tudo. Depois disso, já pioraram. Chegaram a fazer até agora, tem o processo da teologia espírita. O que você quer? Virou só a religião mesmo, tudo fechado ali, ó. Pior do que era só as federações. Atualmente é uma seita cristã. Tudo é o J. Cristo que está mandando. Então, veja, nesse caso, você tem que falar com quem possa ouvir, quem queira ouvir. Agora, a maioria não quer saber de nada, você fala, não resolve, está falando no deserto, está tirando pedras aos porcos. Você perde seu tempo, sua energia, sua oportunidade. Então, a gente tem que ir para quem queira evoluir. Mas no caso, por exemplo, do meio familiar, do grupo Carla Pois é, menor, fala com aqueles que sejam mais chegados a você, lá, aqueles que se escutam, aqueles que dão valor, que dão atenção a você. Conversa com eles. Agora, o ideal é isso que eu tenho falado, já falei aqui com um hoje, que é o problema de você dar o exemplo. Você falar e mostrar as coisas através de fatos. Porque contra o fato, não argumenta, a coisa mais séria. Então, é a fatologia, é o que manda. Não tem outro jeito. Agora, a maioria você tem que deixar para lá. Eu, geralmente, encontro as pessoas e falo assim, ó, a gente se encontra por aí nas quebradas da evolução. Tchau. Aí seguir o seu caminho, é o que você quer. O que a gente vai fazer? É difícil, muito difícil. Ruth, aqui no B, página 2, para patologia, terceira linha de baixo para cima, você coloca o ato de aceitar convite de amparador extrafísico para tarefa desafiadora. No seu caso, você tem alguma casuística que possa compartilhar conosco? Olha, tem algumas casuísticas, assim, que realmente eu percebi um convite de amparador extrafísico e alguns amparadores intrafísicos também. Né? Aqui está o amparador extrafísico, mas muitas vezes tem os intrafísicos também. Por exemplo, na época da fundação da Intercamp, eu percebi esse fluxo que levou à fundação da instituição, junto com um grupo, e, no final da história, eu assumi o compromisso da coordenação. Isso aí foi um processo que eu digo, não tem como fugir da raia, é necessário realmente assumir esse compromisso. E uma outra tarefa bem desafiadora que eu estou, inclusive, vivenciando agora, no momento,
foi quando eu me comprometi, assumi, fiz a inscrição no mestrado, né? Fiz esse autoencantoamento e assumi o compromisso de tocar uma pesquisa sobre o estado vibracional, procurando encontrar um correlato neural para o estado vibracional. Eu estava afastada da área acadêmica, nunca estudei, nunca pesquisei com eletroencefalografia, ou seja, era um assunto desconhecido, mas uma série de sincronicidades, tanto intrafísicas como projeções e diálogos mentais, me levaram a tomar essa decisão. E realmente, assim, para mim está sendo um desafio, mas que está valendo a pena. E isso foi muito nítido. Eu percebi o investimento dos amparadores e ainda percebo o investimento dos amparadores para a realização dessa tarefa. Então, estou procurando fazer minha parte aqui, mas acho que isso vale a pena. Então, quando a gente assume essas responsabilidades, quando a gente faz esses autoencantoamentos cosmoéticos, que eles estão alinhados com o fluxo proexológico, a gente observa uma aceleração dos acontecimentos, uma aceleração do próprio fluxo evolutivo e muitas repercussões positivas. Então, acho que vale a pena. Você sente um alinhamento, você sente que você está dentro do fluxo evolutivo naquele momento. Obrigada. Atendeu? Alô? Na argumentologia, lá na desperticidade, página 4. Fala para a gente como é que você pensa em trabalhar essa questão dos autoencantoamentos rumo à desperticidade. Eu considero que o processo evolutivo ele é uma série de decisões, de tomadas de decisões. E essas tomadas de decisões, às vezes a gente fica esperando aquela tomada de decisão, aquele momento magno, como se fosse uma coisa assim muito grande. E se a gente analisar, a evolução ela requer da gente posicionamentos a cada instante. Então, na hora que eu coloco autoencantoamentos cosmoéticos contínuos e diários podem levar a consciência lúcida à desperticidade, é exatamente quando ela se compromete a realizar atividades, vamos dizer assim, a pensar e agir como um ser desperto. Então, o que é que nós precisamos para chegar à desperticidade? Eu preciso trabalhar energias, preciso investir. Aí você vai fazer uma análise, uma autoanálise, ver quais são os pontos que precisam ser trabalhados. E isso é no momento do dia a dia. Ou seja, não adianta querer, no domingo é dia de festa, então vou agir de determinada maneira. Não. Acho que isso esse desencadeamento ele vem nas mini decisões que você vai acumulando e você vai tomando no dia a dia. Então, essas decisões diárias aí, elas vão gerando um completismo diário. Esse completismo diário vai caminhar para um completismo existencial. E se a desperticidade é um dos focos, é um dos objetivos, eu acho que tende a favorecer chegar ao despertismo. Atendido? O Ruth, aqui no B. Sim. Na primeira página, na patologia, na terceira linha, você coloca melim decorrente da pusilanimidade perante desafios, né? A minha pergunta é assim, qual que é a tua percepção, qual que é o traço, como é que funciona a questão consciencial, né, que a consciência entende entender que é um desafio e ter essa pusilanimidade, né? Tipo, a Melim meio que é certa, né? A gente sabe que vai ter esse problema, essa problemática. Como é que você vê isso? Por que a consciência recai nesse traço ou nessa situação? Olha, o porquê que a consciência cai nesse traço, assim, os fatores são os mais variados, mas muitas vezes a gente se vê diante de determinados desafios. Intimamente a gente sabe que tem competência, que tem condições de encarar esse desafio e a gente não assume. Então, assim, em alguns casos da minha vida, eu vivenciei isso também. E essa pusilanimidade, ela vai gerar uma série de incômodos intraconscienciais
e, por isso, a Melim. Então, acho que vale a pena, diante de um desafio, a pessoa ponderar. Existem várias técnicas que podem ser aplicadas, que são a reflexão de 5 horas, a técnica da madrugada, vários cursos, instituições que podem ajudar também. Mas vale a pena a pessoa refletir intraconsciencialmente se aquilo é para ela, aquela decisão realmente ela precisa tomar. Porque senão, a Melim ela vem da decorrência disso. Gera desconforto íntimo. A pessoa começa a sentir que está desconfortável, que evitou aquilo, mas não se sente satisfeito. Ou seja, é diferente de você não aceitar determinado convite, mas você sair tranquilo. Você sai, não, está tudo certo, isso não era para mim nesse momento evolutivo ou nesse contexto. Mas quando você sai com algum incômodo íntimo, se na hora da decisão existir algum incômodo íntimo, acho que o ideal seria a pessoa refletir um pouco mais para procurar tomar uma decisão mais assertiva. Em alguns casos, o que é que acontece? A decisão mais assertiva, ela vai gerar desafios que às vezes a gente acha que não dá conta. Mas acho que cabe a reflexão também. Se esse desafio veio bater na minha porta, será que eu não dou conta? Ou seja, será que isso realmente não é para mim? Então, fazer todas as ponderações, listar os prós e os contras antes de tomar a decisão. Eu acho que isso ajuda a tomada de decisões mais assertivas. Não sei se era isso que se isso clareou o que você perguntou. Não, isso aí, joia. Sim. Na Sindromologia, página 3, como você diferencia a síndrome da insegurança com a síndrome da autovitimização? A síndrome da insegurança com a síndrome da autovitimização. Na verdade, elas são síndromes bem próximas, né? Então, quando a pessoa se sente insegura, ela pode se sentir insegura por não ter experiência em determinada tarefa que ela vai desempenhar. Ela pode se sentir insegura por não ter a experiência. Agora, está próxima em um sentido. Mas, por exemplo, a vitimização, a consciência, ela já assume a postura de vítima. Uma coisa é você se sentir insegura, você pode se sentir insegura para determinada atividade, por não ter a experiência. A outra, acho que aprofunda um pouco mais dentro do processo de você se vitimizar perante aquela decisão. Então, fazer essa situação, essa postura mais de vítima mesmo. Então, acho que tem similaridades, mas tem pequenas diferenças. Deu para clarear? Sim. Aqui no B. Na página 1, definologia, você coloca na definição o posicionar-se publicamente. Isso. Eu gostaria de saber por que essa necessidade do posicionamento ser público? Quando você toma o posicionamento íntimo só para você, esse posicionamento, de uma certa forma, ele é mais, vamos dizer assim, você está sabendo, seus amparadores, consciex ali percebem. Então, já é um posicionamento. Mas na hora que você explicita, na hora que você leva a público esse seu posicionamento, ele dificulta o retrocesso. Então, publicamente, ele está contribuindo para exatamente aumentar a irrenunciabilidade. Porque você você assumiu perante várias pessoas. Na hora que você retrocede, aquilo vai ter uma pressão muito maior, você retroceder e não assumir mais aquilo. Então, não, gente, não é mais o que eu disse, não vou mais. Então, fica bem pior para você. Na hora que você explicita, não. Já está explicitado, já é mais difícil, como a gente coloca aqui na própria definologia, dificultando ou impossibilitando o retrocesso, a desistência ou o abandono. Então, é nesse sentido de fortalecer essa irrenunciabilidade. No verbete do DAC, página 46, item autossacrificiologia, poderia comentar a seguinte frase: quem assiste há de baixar a sarjeta da turma falastrona para ajudar. O problema é justamente esse. A gente tem que descer, tem que
assistir, tem que, vamos dizer, chegar até a sarjeta mesmo, ao buraco, à baratrosfera. Então, quem faz assistência conhece tudo sobre a baratrosfera, aquilo que é o pior. Isso faz parte do serviço. Agora, na vida da gente, nós temos que construir. É através da assistência que a gente constrói. Existe um provérbio malaio, que é baseado mais ou menos no que eu vou falar. Então, a gente pode falar para essas pessoas e para nós todos, serve para a gente, é o seguinte: seja a sua vida aquela semente que caiu no mar e tornou-se uma ilha. Quer dizer, vamos construir, fazer alguma coisa. Da semente nasce uma ilha. Agora, veja, faça da sua vida distribuindo essas sementes para melhorar essa turma que precisa. O que tem mais na vida são pessoas assistíveis. Então, torne-se um acidente no meio delas, que você vai ser a semente que vai fazer brotar e aparecer, tornar-se uma ilha. No verbete do DAC, poderia aprofundar na página 46 o adendo e citar exemplos para ficar mais claro. Aqui eu digo o seguinte: dentre as consciências indicadas para serem transmigradas para planeta evolutivamente inferior, se destacam os mega-assediadores em luta permanente contra outros mega-assediadores falaciosos, que é a interassediologia. Agora, o que é isso? São aquelas pessoas que vivem brigando de algum modo e que não constroem. Se, por exemplo, a pessoa faz até uma discussão, se é um debate, mas se aquilo é construtivo, tudo bem. Até uma polêmica pode ser muito útil, ela é construtiva. Agora, se o processo, por exemplo, é apenas belicista, tem má intenção, se o problema é ilícito, se é um processo anticosmoético, isso tudo aí, o caminho da pessoa é ser transmigrado, inevitavelmente. Os primeiros que são transmigrados, ao que a gente percebe pelo processo extrafísico, os amparadores, são os genocidas, são aqueles que favoreceram, ajudaram, ou eles mesmos cometeram uma série muito longa de homicídios. Agora, isso tudo é dentro da área do belicismo, da guerra, do conflito armado, que é a pior coisa que tem na Terra. A hora que estabelece o conflito, vem a anomia, vem a anarquia, vem a guerra civil, vem as mortes. Olha o que está acontecendo na Síria. Um ditador lá já morreu mais de 70 mil pessoas nesses últimos anos. Todo dia tem 40 que morreram, 50 que morreram, 70 que morreram. Quer dizer, esse povo está criando um problema do destino deles, eles viraram bicho. Porque até os sub-humanos já tem muitos que não são mais belicistas desse jeito. Tem muitos que são mais tranquilos. Olha só, por exemplo, um cordeiro, por exemplo. Ele é mais ajustado. Ele quer paz, quer concórdia, quer harmonia. Então, veja, esse povo que não quer harmonia, eles querem ver o circo pegar fogo. Tem que dar um jeito. Professor Valdo, nesse tema, nessa mesma temática, eu estava entendendo aqui na sua colocação que, de repente, que tem um mega-assediador que está lutando contra outro mega-assediador, né? Não, porque estão fazendo a competição pelo território. É igual bicho. Você está entendendo? Um bicho que está lutando com o outro, ou invasão do território. Está cheio disso com os mega-assediadores. Agora, eles, às vezes, fazem a competição por uma consciência que é a presa. É a vítima de um. Eles querem a energia dela. Então, o outro começa a brigar. Daí a pouco tem uma quadrilha de um lado, uma quadrilha do outro. Criam as máfias, brigando entre si. Mas nesse caso, então, não teria, por exemplo, um mega-assediador com uma boa intenção, por exemplo, com que ele está... Não existe isso. Não tem isso. Não existe. Se ele sente uma injustiça que o outro está cometendo... Se ele começa a ter boa intenção, ele vai começar, pensa só, ele vai começar a repensar, a ver todo o problema dele, o que está errado. Na hora que vem nisso, ele vai ter uma visão de conjunto. Ele deixa de assediar os outros. Já não interessa mais ser intrusivo. Ele quer se equilibrar com aquilo. Então, não tem esse meio termo dessa situação, não. Ou a pessoa é ou não é. Então, o mega-assediador, ele muda para assistente. É a saída dele. Agora, isso às vezes demora. Se o negócio demora demais, é o que eles estão fazendo. Faz a transmigração. Muda a pessoa de educandade de escola.
Um aluno, por exemplo, está lá na escola e a situação está precária. Já passou por 3 escolas e eles expulsaram o cara. Essa última, então, eles falaram para ele, você tem que melhorar, dá um jeito. Ou ele melhora, ou o que faz? Vou mandar para uma escola correcional. Aí ele já vai para uma espécie de prisão. É o que está acontecendo na Transmigração da Terra. A escola aqui tem que mudar. Eles estão querendo transformar esse negócio de colocar, em vez de colocar o hospital na frente, vão colocar a escola. Então, com isso, estão limpando primeiro o educandário. Tem muito aluno reprovado. Porque a minha pergunta era no sentido assim, por exemplo, o Hitler estava fazendo algo super complicado. Aí as pessoas viram e começaram a armar uma guerra contra o Hitler. Esse pessoal que estava indo contra o Hitler também é um mega assediador? Essa aqui é a minha pergunta. Esses aí estão começando a mudar, né? Agora precisa saber deles o que aconteceu. Muitos desses estão tudo aí agora, são os neonazistas, olha lá. Estão nazistas do mesmo jeito. Eles não mudaram nada. Então isso tem que ir com calma. Tem que ver a verdadeira intencionalidade de cada pessoa. É aí que a gente pode analisar. Entende? Agora, a verbetógrafa. Na sua experiência pessoal, qual o maior gargalo na fase de execução pós-encantoamento, pós-posicionamento do auto-encantoador cosmoético? Na vida atual, qual é o... na experiência sua, qual o maior gargalo na fase de consecução, entende, para melhorar o processo e passar para a cosmoética? Olha, assim... A sua experiência pessoal. Na minha experiência pessoal, o gargalo para o processo de entrar na cosmoética vem com o trabalho de aumentar a lucidez, todo o processo energético, para melhorar o discernimento e tudo isso. Agora, quando a gente vai para algumas atividades de fato, ou seja, processos em que eu vi que eu precisei fazer esse autoencantoamento, a participação, o compromisso aqui, que inclusive eu coloco na argumentologia, aqui na página 4, né, o compromisso proexológico assumido junto aos voluntários com passageiros evolutivos na instituição conscienciocêntrica. Esse desafio é um desafio que a gente tem grande e que eu tenho me posicionado, me autoencantoado de estar nesse grupo, de ajudar, contribuir para evoluir junto, para a gente desenvolver uma tarefa que eu sei que assumir compromisso sério com o evoluciólogo antes de ressomar. E, assim, isso já vem de um certo tempo. Eu passei por esse encantoamento e continuo num grupo firme no posicionamento de cumprir o que eu me comprometi extrafisicamente. E um outro grande gargalo que eu tenho passado agora foi o gargalo do próprio trabalho que eu estou fazendo com o estudo, a pesquisa do estado vibracional dentro da academia. Porque, assim, você trabalhar com conceitos segundo o paradigma consciencial dentro da academia não é tão fácil. Então, existe uma pressão extrafísica e intrafísica grande, mas, por outro lado, existe também um nível de amparo que não, assim, eu nunca senti, não tem precedência realmente. Ou seja, essas duas situações são, acho que as duas situações, pelo menos até esse meu momento atual, em que eu percebi que eu precisei fazer autoencantoamentos cosmoéticos e observo que isso tem ajudado, ou seja, tem confluído dentro do fluxo da PROEX. Você sabe que ela está fazendo aí no laboratório, junto com a Hernande e a turma, o estudo do estado vibracional através dos plugs na cabeça da gente. Ontem eu passei lá mais de hora com ela e a turma, a equipe. Então, eu coloco aqui a opção de fio em torno de mim, já descobriram que eu tenho cabeça, que eu tenho cérebro. Quer dizer, já é uma beleza, já, entende? Mas eles estão estudando mais. Ontem fizeram outros estudos, já é a segunda vez que eu vou lá. E fizeram também filmagem. Eu depois quero ver o resultado para ver o que dá. Agora, eu estou procurando embaraçar o meio de campo deles lá, a hora que eu vou com as energias. Eles estão um pouco embaraçados, mas estão fazendo força. Agora, não é fácil isso que estão fazendo. Agora, ela tem muita paciência, a equipe dela é muito boa,
com calma. Então, vamos. Não outra coisa, se eles muito, chamarem né, algum de professor Paulo? vocês para ir lá, vocês devem ir com calma, com muita tranquilidade. Agora, ó, quem não foi lá no Imobilidade Física Virgem, não deve ir não, porque não vai aguentar a barra. Porque tem que ficar lá 5 minutos com estado vibracional, etc. Depois isso, depois aquilo, não pode mexer, abre os olhos, fecha os olhos. Como é que faz? E outra coisa, fica com 20 plugs na cabeça, fora o resto. Então você fica aquela medusa, cheia de cabelo grosso, entende? Então, mas vale a pena, é interessante. Eu ontem trabalhei lá. A hora que saiu, o Everton virou e falou assim, eu vi um monte de fumaça da Dimenera. Se conseguisse filmar essas fumaças, né, professor Valdo? E nós trabalhamos um bocado, entende? Vale a pena. Quando chamarem vocês, eu já falei com eles, escolha quem já foi no Mobilidade Física Virgem. Se uma pessoa chegar lá e essas que estão assim, ela não vai aguentar fazer. E nem consegue, porque não adianta, interfere não no consegue. registro. Outra coisa, o polígrafo lá não vai funcionar direito. Exato, porque interfere. Vai dar uma o movimento confusão. muscular interfere no Agora, registro. você pode fazer a confusão, desde que seja com a sua vontade, com as suas energias. Aí é uma boa. Eu tento, de vez em quando, embolar o meio de campo dela, mas a intenção é boa. Realmente a análise está... A gente vai... Pois é, já estão fazendo a conseguir. segunda minha, porque a primeira ficou atípica. Esse aqui é um nome bacana. Eu sou um cara atípico. Agora, eu falei com eles, eu estou careca, né? Tem tanta coisa, ó, fazer os plugs, acharam que eu tenho cabelo demais aqui, ó, sabe? Você sabe, eu até cortei o bigode, um pouco o cabelo, de ontem para hoje, porque eles falaram que eu estava muito cabeludo. Entende? Agora, veja, meu cabelo já azulou, entende? Agora, ó, tem uns caras que precisam de ir lá, né? Aí, ó, o Dimas precisa de ir lá. Ó. Esse aí é tudo centrado, fora de série. Esse quando você chamar, chama né? ele. Ele deve ser, aqui, ó, deve estar na mira de vocês, o Dimas. Tá bom. É preciso. Ainda tem uma cabeça boa, né? Não, ele tem, está tudo limpinho. Agora aqui, professora Ruth, em terapeuticologia, página 4, a última linha. A técnica de estipular prazos para o cumprimento de metas. Gostaria de saber como fazer para isso não nos levar a um ciclo vicioso de autossuperação mecânica, a uma eterna competição consigo mesmo, como vemos em muitas empresas. Não seria melhor desenvolver e aguçar a percepção com naturalidade, através de exercícios psíquicos, atendendo aos nossos fluxos psicossomáticos, dentro das limitações que a crosta nos oferece? Olha, eu vou responder de acordo com a minha experiência pessoal. Eu acho que quando a gente deixa tudo muito solto, muito frouxo, a tendência é a gente se embaralhar. Se a gente for analisar o nosso dia a dia hoje, ou seja, com a série de atividades que a gente tem que realizar, com a quantidade de informações que a gente recebe diariamente, se a gente não souber priorizar, não tiver uma organização mínima, fica difícil conseguir cumprir as metas. Então, assim, o que a gente precisa é desenvolver cada vez mais o discernimento e saber o que é o prioritário. Mas, por exemplo, no meu caso, o que eu chamo até de prazoterapia, que é essa técnica de você estipular prazos para você cumprir, ela ajuda muito. Porque você sabe o tempo que você tem. Lógico que a gente vai estipular prazos que são factíveis. Não adianta eu chegar a dizer, tá, eu vou fazer isso em uma semana, se de fato eu vou precisar de 6 meses para realizar essa tarefa. Então, não é gerar esse tipo de estresse desnecessário. É estipular prazos factíveis para você realizar determinada atividade. Isso acho que faz parte do processo de auto-organização. Se a gente deixa tudo solto, a possibilidade de interferências externas no nosso rumo é muito maior. Então, existe uma tendência, eu observo quando eu não marco prazos, não organizo a agenda, não defino qual é o cronograma, muitas vezes aparecem outros compromissos que vão mais a desviar do fluxo de chegar àquela meta do que ajudar. Então, na minha experiência, eu percebo que isso contribui mais do que atrapalha. Agora, lógico que a pessoa precisa estabelecer esses prazos
ter a flexibilidade, ou seja, você sempre calcula e tem uma folga. O que eu faço é eu estipulo prazos para cumprir um pouco antes do prazo máximo que eu tenho para realmente cumprir, ou seja, qual é o deadline X? É daqui a um mês, então eu boto, vamos dizer, 25 dias, porque eu tenho ainda uma margem para algum imprevisto que possa vir a ocorrer. E quando você se organiza dessa forma, tudo ocorre de forma mais fácil, ocorre mais desencadeado, parece que acelera, as coisas dão mais certo. Então, é o que eu tenho observado no meu caso pessoal. Por isso que eu sugiro, aqui no verbete, a aplicação dessa técnica. Comigo tem funcionado. Ruth, na tecnologia, na segunda linha, você pode explicar... Na página 2. Na segunda linha, você pode me explicar melhor como que é essa técnica do ano invexológico? A técnica do ano invexológico. Essa técnica, ela foi apresentada aqui num verbete. Existe o verbete ano invexológico, é de uma inversora, eu não lembro agora o nome dela. E assim, eu achei muito interessante, porque ela trouxe, tanto na apresentação da tertúlia, como no próprio verbete, a aplicação, associando a técnica de mais um ano de vida nesse ano invexológico. Então, ela faz o planejamento do que ela tem que fazer nos próximos 12 meses para executar, de acordo, fazendo essa analogia, encaixando a técnica de mais um ano de vida para o inversor. Então, eu li esse verbete, assisti essa tertúlia e vi que era bem interessante, porque você precisa tomar posicionamentos do mesmo jeito que na técnica de mais um ano de vida. Então, acho que vale a pena ir para a turma da inversão, ler esse verbete, assistir a tertúlia, para tirar mais proveito do que a autora colocou lá. Tá bom? Obrigada. Agora eu queria fazer outra pergunta ainda na tecnologia, a penúltima linha, a técnica das 100 autoafirmações realistas. Essa técnica das 100 autoafirmações realistas, ela está no livro Autocura através de Reconciliação. Ela foi proposta pela professora Malu Balona e, assim, em muitos casos, me ajudou muito. Ou seja, é você listar 100 autoafirmações, né, 100 características que você tem, e você analisar essas 100 autoafirmações realisticamente. Então, 100 fatos que você observa em você. Então, tenho essa característica, então você sai listando tudo que você tem. Escreve 100 autoafirmações. E, preferencialmente, você lê essas 100 autoafirmações em voz alta. Em alguns momentos em que eu estava para tomar algumas decisões e achando, não, isso não é para mim, eu não dou conta disso, e entrava um pouco em parafuso. Então eu fazia, não, peraí, deixa eu organizar meus pensamentos. Então eu listava e eu lia em voz alta. E o que eu percebo com o uso dessa técnica, até pela leitura das autoafirmações que estão lá no livro Autocura, ela é desassediante, ela desassedia o mental soma. Então, você começa a ler, você escreve e começa a ler em voz alta. Você percebe a mudança do campo energético, você consegue perceber a mudança do seu padrão pensênico, a ampliação, dá aquela sensação de expansão e de limpeza do ambiente mesmo. Então, para mim, essa técnica é uma técnica muito desassediante e ajuda nesse processo do desassédio mental somático para que você tenha mais clareza mental, para que você consiga aumentar, ampliar o discernimento, a lucidez, e aí tomar a decisão mais assertiva. Tá bom? Ruth, aqui na página 3, paradoxologia, você pode explicar para a gente esse paradoxo do acovardamento evolutivo frente aos aportes conscienciais? Página 3. Paradoxologia. Aqui. O paradoxo do acovardamento evolutivo frente aos aportes conscienciais. Ou seja, muitas pessoas têm aportes conscienciais incontáveis. E no lugar dela aproveitar esses aportes conscienciais, ela se acovarda. Ela não toma decisão, ela não faz nada da retribuição. O manual da ProEx, ele coloca a questão da retribuição
dos aportes que você recebe na vida intrafísica. Então, acho que vale a pena cada um de nós listar esses aportes que a gente já teve até hoje e saber se realmente a gente está retribuindo a todos os aportes que a gente já recebeu. Porque tem gente que fica, muitas vezes, sentada, chorando em cima de um pote de ouro. Ou seja, tem tudo fácil, tem tudo facilitado intrafisicamente, tem a faca e o queijo na mão, como diz a história, e não aproveita a oportunidade, se acovarda. E isso, a tendência é que vai gerar melim, melex e tudo mais. Então, é nesse sentido que, assim, é um paradoxo você ter tanto aporte e você não aproveitar a oportunidade. O autoencantoamento cosmoético seria até a técnica, né, para superar uma técnica para evitar esse acovardamento. Para você evitar, você não se acovardar. Peraí, se eu tenho todos esses aportes, não é por acaso. Ou seja, a gente sabe que os aportes que a gente recebe, eles são decorrentes de mérito e envolvem também, ou seja, você encarar responsabilidades que você tem pela frente. Então, ninguém está recebendo aportes de graça, vamos dizer assim. Então, vale a pena a gente pensar, listar. Se eu já recebi tanto, o que é que eu estou fazendo para retribuir a tudo isso? Ruth, voltando para a tecnologia, na página 2, você pode comentar as duas primeiras? Só um pouquinho. Na tecnologia... Página 2. Certo. Você pode comentar as duas primeiras? A técnica da linha do tempo e a técnica da cronologia de vida. Isso. Essas técnicas, elas são técnicas muito similares, mas na técnica da linha do tempo, acho que essa daqui foi acho que tem no livro JK, se eu não me engano, e no curso que foi feito do livro, você lista toda a sua vida, ano a ano, faz uma linha do tempo e faz uma correlação daqueles anos com o contexto da sua cidade, da sua região, do país, do mundo, ou seja, você procura contextualizar toda a sua vida dentro do que ocorreu ao seu redor. Então, você vai vendo, analisando quais são as suas relações com aquelas situações. Você tem alguma relação? Não tem? Isso vai ajudando a você se conhecer e ajudando a você saber, peraí, qual é o meu veio, né? Por onde é que eu tenho que ir? Quais são os fatos marcantes que aconteceram, por exemplo, no ano do nascimento? No ano que ocorreu esse fato na minha vida intrafísica, um fato marcante, o que foi que aconteceu no mundo, por exemplo? Quais foram os fatos marcantes que me chamam a atenção? E aí você vai tentando fazer a correlação. E a da cronologia de vida, a técnica da cronologia da vida também. Você vai fazer uma análise da sua vida, mas você pode analisar, aí fica a seu critério, se vai organizar em blocos de 5 em 5 anos, se você vai analisar em blocos de 10 anos ou anualmente, e você vai listando também os fatos marcantes. É uma forma de você se conhecer, é uma forma também de você analisar esses aportes que a gente estava falando anteriormente, ou seja, quais são os aportes que eu recebi, o que é que eu já tive de facilidades que preciso retribuir, quais são os eventos que eu percebo que tem correlação com essa minha vida atual. Então, acho que esses dois fatos, eles ajudam a nos dar um retrato da nossa existência atual. E aí a gente vai fazendo as correlações com o contexto onde a gente está inserido, seja na CCCI ou seja na SOCIM de forma geral. Tá certo? Certo, obrigada. Oi. Na página 2, no final da página 2, em neossinapsologia, você pode expandir até, se possível, relatar o que você tem a nível de experiência pessoal nessa primeira abordagem que você faz, as neossinapses adquiridas a partir das neorrequisições assistenciais decorrentes do posicionamento multidimensional. Posso, Cristina. Assim, um exemplo bem recente que eu tenho é o que eu já falei aqui de assumir o desafio dessa pesquisa com eletroencefalografia que eu nunca tinha estudado na vida e que não sabia nem para onde ia. Estou dando um exemplo assim bem prático, bem direto.
Então, na hora que eu me vi deparada com essa necessidade de levar essa pesquisa adiante, eu precisei investir em adquirir neossinapses, ou seja, em ralar, em estudar, em trabalhar, investir nesse processo, para conseguir desempenhar essa tarefa, para conseguir entender e levar adiante uma pesquisa numa área que, assim, usando ferramentas que eu não dominava. E essas neossinapses, elas vão ajudando. Além disso, ou seja, o pacote, eu até incluí aqui o whole pack, né, porque vem o pacote completo. Não entra só o conhecimento intrafísico. Aí você envolve todo o processo também energético, das assistências ao grupo de eletronóticos, de você atuar como infiltrado. Tudo isso vai do processo energético mesmo, de você desenvolver mais a sustentabilidade energética. Então, todo o desencadear de um autoposicionamento multidimensional, eu assumi intrafisicamente e extrafisicamente determinado esse desafio. Então, na hora que eu assumi, eu precisei investir em neossinapses para atender as neorrequisições assistenciais que surgiam decorrente desse posicionamento. E aí, seguindo essa sua linha de explicação, a sua segunda abordagem fala da recuperação de cons do curso intermissivo, né? De cons magnos do curso intermissivo. Isso. Você observa que nessa experiência que você relatou, tem algum nível de recuperação de cons, essas neossinapses que você adquiriu, né, o que você promoveu com essa experiência que você relatou, tem alguma relação também com a recuperação de cons magnos do curso intermissivo? Acho que sim, Cristina. Assim, pelo que eu tenho observado, para mim, isso, assim, eu tenho recuperado algumas informações que têm me ajudado a ampliar bem mais a compreensão de determinados aspectos, até da minha intraconsciencialidade, entendeu? E dá a certeza íntima de você começa a sentir a percepção do alinhamento proexológico e aquele fluxo de ideias que vem desencadeando, ajudando nessa recuperação. Assim, eu tenho percebido que tem ocorrido um processo de aceleração de recuperação de cons desde que eu fiz esse autoencantoamento cosmoético. E o que eu acho importante também nesse aspecto, porque aí entra o processo de retrovidas e de tudo mais, das afinidades, das conexões, e o que eu coloco aqui no final, feedback contínuo, cérebro para cérebro, reforçando as neossinapses e as paraneossinapses. Ou seja, na hora que a gente reforça aqui, a nível de cérebro físico, as novas sinapses, isso vai repercutir, reverberar nas neoparasinapses no paracérebro. E esse paracérebro, a gente, quando dessomar, quando desativar esse corpo, a gente vai estar com essas neoparasinapses. Então, na próxima vida intrafísica, vai ser mais fácil também a recuperação de cons para você pegar o fio da meada do seu processo evolutivo, porque você vincou mais no paracérebro aquelas neoparasinapses, entendeu? Então, assim, você gera um feedback contínuo cérebro para cérebro, o paracérebro ajudando no cérebro e o cérebro também reforçando essas paraneossinapses no paracérebro. Eu tenho uma outra pergunta, acho que estava dentro da linha de uma pergunta que já foi feita aí, com relação aos contrafluxos, quer dizer, a partir do momento em que a pessoa ela toma, né, uma posição de autoencantoar-se cosmoeticamente, por hipótese, há de se prever que há algum nível de contrafluxo, principalmente sob o ponto de vista extrafísico, né? Você pode falar um pouquinho dos bastidores, como é que você vivenciou isso, como é que você superou, como que você tem superado esses eventuais contrafluxos extrafísicos que surgem? Cristina, realmente os contrafluxos, eles ocorrem e são bem perceptíveis, às vezes fica bastante difícil. Mas uma das coisas que eu observei o nível de amparo é muito grande. Então, o que é que eu tenho procurado fazer? Eu percebo o contrafluxo, mas eu não mantenho o foco no contrafluxo. Eu procuro manter o foco na assistência. Qual é o resultado desse trabalho? A quem vai favorecer esse trabalho?
eu estou aqui como uma peça representando uma equipe que está investindo e que precisa ter alguém na intrafisicalidade. Então, na hora que você foca no amparo, é como se você criasse uma blindagem que você sente a pressão, mas o amparo é tão grande que você não, vamos dizer assim, não fraqueja. E eu acho que é importantíssimo a gente não abrir brechas de você não se autovalorizar, tá certo? Porque, por exemplo, quando eu estava para fazer a qualificação do mestrado, teve um dia, assim, uns 2, 3 dias antes, que eu abri uma brecha pensênica de será que eu dou conta mesmo disso? Bastou isso. E foi como se assim, rachasse e veio aquela pressão toda. Mas como eu já estava atenta a todo o processo, eu digo, não, gente, tem muito amparo, que é isso. Então, eu na mesma hora, foi um processo, retrocedeu aquele momento em que eu senti mais o assédio, retrocedeu muito rápido, porque eu percebi que dei a brecha, percebi por onde entrou o assédio, e na mesma hora eu digo, não, peraí, a gente está aqui para bancar. Então, quando você adquire essa postura e consegue conectar, manter o link com o amparo, você consegue ir no fluxo. O contrafluxo ele vai ocorrer. Isso aí é inevitável, não adianta. Mas você está mais fortalecida e você está no fluxo evolutivo, ou seja, no fluxo do cosmos mesmo. Então, isso facilita muito. Então, o que eu tenho utilizado sei que tem assédio, percebo assédio, procuro me fortalecer energeticamente e procuro manter o link com o amparo, evitando qualquer brecha pensênica. Qualquer intrusão pensênica que venha, eu afasto imediatamente. Às vezes eu uso, inclusive, uma outra técnica, que é a técnica do espelho. Eu vou para frente do espelho e começo a conversar comigo mesma. Na verdade, comigo e com as consciências que eu percebo que estão ali ao redor. E olha que funciona. Então, assim, vale a pena a gente, quando percebe que tem algum desafio, não ficar pensando, mas a pressão vai ser muito grande, mas isso... Porque aí você entra no fluxo do assédio. Então, é isso que eu tenho usado. Tá bom? Professor Valdo, na autossacrificiologia, na 4ª linha, você pode aprofundar? Existe muita falácia na falação? Sim. O caso é o seguinte, falação que a gente fala é a hora que vem o tititi. Aí vem as intriguinhas, é o processo do boato, essas coisas todas. Isso aí tem muita falácia, muita mentira, muito exagero. Você vai contar um conto com a maior naturalidade, uma notícia, um fato, um acontecimento. Todo mundo tem a tendência de aumentar alguma coisa e colocar e mudar o estilo daquilo. Se numa, vamos dizer, comunicação de uma ideia positiva, sadia, acontece exagero e erro, pensa bem quando tem má intenção. Então, tudo que entra intriguinha aumenta demais. Então, na falação, quando tem muito boato, muita coisa, é onde tem tudo quanto é exagero. Tem que descontar isso aí, isso é a falácia. Ruth, aqui no B, eu cheguei um pouco atrasado, não sei se tu já respondeu, mas poderia explicitar melhor assim situações em que essa técnica do autoencantamento cosmoético foi importante, situações, ou melhor, que ela é indicada, e situações em que ela já não é mais indicada ou que ela é desnecessária? Como que você... Olha, eu observo, quando eu comecei a escrever esse verbete, até antes, eu aplicava essa técnica. Antes do verbete, eu já tinha escrito alguma coisa sobre a técnica. Antes de considerar como técnica mesmo, eu comecei a analisar que no decorrer da minha vida, e comecei a lembrar de situações desde a adolescência, em que eu já aplicava, ainda que não considerando uma técnica, esse processo do autoencantamento cosmoético, de você explicitar publicamente. Eu não sei se a gente poderia dizer que existe um momento em que não é necessário, pelo menos dentro da minha experiência. Não sei, talvez o professor Valdo pudesse ajudar, não sei se com um serenão, com
um nível evolutivo assim, mais avançado, você não precisa se auto-encantoar cosmoeticamente. Mas dentro do processo evolutivo, no patamar evolutivo que a gente está, eu entendo que ela é sempre útil, ela pode ser sempre útil. Você vai se auto-encantoando, o auto-encantoamento ela é a explicitação daquele seu posicionamento. Lógico que tem algumas situações que você tem posicionamentos que você não precisa explicitar. Você simplesmente vai ter o posicionamento íntimo e não precisa fazer a exposição pública. Né? Então, acho que Agora, é natural. Tem aqui a Yara Suassuna, lá de Natal. Parabéns pelo encantoamento, auto-encantoamento cosmoético da escrita e defesa do verbete, de acordo com a fatologia, demonstrando o emprego da inteligência evolutiva. Em neossinapsologia, página 2, poderia ampliar a relação do autoencantoamento cosmoético com o mecanismo da criação de neossinapse e parasinapse? É, isso que a gente já estava até falando, acho que a pergunta veio um pouquinho antes, que o autoencantoamento cosmoético, ele lhe coloca em situações em que você vai precisar desenvolver neossinapses para atender o que a gente chama das neorrequisições assistenciais aqui. Então, você precisa desenvolver neossinapses e essas neossinapses elas vão ajudar nesse mecanismo do contínuo evolutivo, até pelo próprio processo do feedback do cérebro para cérebro, das neossinapses e das paraneossinapses. Então, acho que os autoencantoamentos cosmoéticos, eles, por serem normalmente decorrentes de desafios, você vai precisar desenvolver neossinapses. Então, você assumir compromissos com seja lá o que for, vai exigir de você uma visão e o desenvolvimento de novos conhecimentos, novas abordagens, novas maneiras de desenvolver determinada atividade. E tudo isso, consequentemente, gera neossinapses. Professor, baseado na tragédia que ocorreu em um estádio em Angola, durante um culto da Igreja Universal do Reino de Deus, deveria existir maior controle e fiscalização das igrejas em nosso país, com relação às saídas de emergência, extintores de incêndio e outras medidas de segurança para se preservar a integridade física das famílias e muitas crianças que frequentam cultos no Brasil. Será que existe algum órgão que fiscaliza esse tipo de coisa para dar alvará de funcionamento para essas igrejas? Você sabe que tem vários países da África que estão dando conta nas igrejas evangélicas, né? Tem umas que não permitem de modo algum que elas funcionem, devido não só ao processo da insegurança das populações que tem, mas devido também àquele problema da propaganda tapiosa, que tapeia a propaganda que não dá certo. Então, existe isso, é só olhar na internet, vocês vão ver. Agora, recentemente, nós falamos nisso aqui. Queria falar um pouquinho sobre isso aí que você falou. Existe, sim, um PPCI, que chama, que é um Programa de Proteção contra Incêndio. E isso é dado, essa licença, pelo Corpo de Bombeiros. Existe fiscalização. Não, existe, sim. mas veja, não há, olha o processo lá de Santa Maria, não há fiscalização, o negócio todo do Brasil é isso. Tem sempre o jeitinho, aquele jeitinho, que é um jeito. O brasileiro, de modo geral, em certas áreas, ele tem dificuldade de cumprir a lei. Então, tem muita lei que não pega. Agora, isso aqui no Brasil precisa dar um jeito. Agora, na África, o negócio está sério. É uma série dessas igrejas evangélicas que são proibidas de funcionar em diversos países da África. Está tudo aí na internet, vocês estão falando, esses dias mesmo eu recebi aqui notícias sobre isso. Professor, o que o senhor pensa quanto à internação compulsória daquela Consim nas últimas do vício da droga em locais de reabilitação? Eu sou 100% favorável. Eu acho que é só mesmo fazendo a internação, seja compulsória ou não, em cima da pessoa para ela melhorar. Isso é um modo de cortar o suicídio dela, porque o caminho que ela está caminhando é o suicídio. Atendendo essa pessoa pode evitar que ela suicida, porque a maioria vai morrer
prematuramente. Tudo isso é o suicídio. Então, uma internação, mesmo que seja compulsória, no tapa, na camisa de força, vai ajudar. Agora, é preciso ter advogado e preciso ter psiquiatra para examinar isso tudo direitinho. E arranjar um local que eles possam ficar lá internado. E outra coisa, não pode ser uma internação de 1 semana, 2, isso não resolve. Tem que ficar temporada até chegar àquele nível de receber alta, porque a pessoa mudou. Se não houver reciclagem, não adianta nada. Então, nós temos que trabalhar muito. Agora, no Brasil, já tem gente que é até contra o processo da internação compulsória. Esse povo está querendo que todo mundo morra prematuramente, está um pouco ligando para a vida dos outros. Isso é um erro. A gente tem que ajudar, o governo tem que ajudar. A internação compulsória é muito positiva. É uma saída. Não é aquela ideal. A ideal seria a pessoa ser educada para não usar a droga. Mas a hora que começou a usar a droga, porque faltou educação, o que vai fazer? O que o Brasil precisa, e todo país precisa, é educação. Agora, a nossa educação aqui, nós temos um ministério que é chamado Ministério da Deseducação. Eles não estão com muita força nisso, não. Agora, a presidente parece estar fazendo força agora, porque está colocando dinheiro do petróleo para ver se melhora a educação. Mas é preciso melhorar o Ministério da Educação primeiro, porque senão não adianta nada. Vai pôr dinheiro lá, o que eles vão fazer com isso? Precisa saber o que eles vão fazer. Porque do jeito que está... Outra coisa, a indústria da educação no Brasil é superior a tudo que tem por aqui. Uma das maiores indústrias brasileiras é da educação. Isso é horrível. De modo que, vamos falar em educação. Quem mexe com a educação, a gente tem que ajudar. Tudo que a gente puder. Vamos ajudar quem educa. Esse é o caminho. Que é o único jeito de salvar da droga, salvar das armas, salvar da ilicitude, da criminologia. É só olhar por aí, olha só os processos de criminologia. Eu sempre falo aqui, veja lá, Brasil Urgente, do Datena, todo dia tem alguma novidade, que são as mesmas de sempre. Há 15 anos ele está falando essas coisas na televisão. Se dá um jeito, por exemplo, aumentar aí a maioridade penal. O que esse povo está esperando que não faz isso? Agora veja, um menino de 16 anos, ele pode votar. Mas agora, a hora que ele mata alguém, ele vira uma criança. Aí ele solta ele na rua. Como é que é isso? É Brasil. Uma vergonha. Professor Valdo, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, eu estava pesquisando e teve acho que alguma ordem que foi de cima para baixo para soltarem vários presos, inclusive presos que foram pegos em flagrante. Há uma falência do governo do Brasil total. As prisões estão superlotadas, as instituições prisionais botar são na rua. das coisas piores que tem no Brasil, são as instituições prisionais. Agora, por que é que não olham isso? Tudo é autoridade. Agora, veja, você quer ver coisa pior do que essa do Supremo Tribunal Federal, que condenou aí os mensaleiros? Não teve jeito de defender aquele povo. Tudo gente que o próprio PT colocou lá dentro, eles combatendo o PT. Agora o negócio está voltando, tudo parece que não vai dar em nada. Vai dar tudo em pizza o processo dos mensaleiros. Quer coisa pior do que isso? Já estão combatendo até lá o Barbosão, que entrou lá, que a gente todo está batendo palma aí por ele. O negócio também, ele já aderiu, será as coisas? Como é que é isso? Até agora. Quer dizer, a mídia está todo falando nisso. Mas o que adianta? Fala, mas nós não temos oposição, não tem nada. O Brasil não critica as coisas. Professor. Já vê mais gente. Professor. Boa tarde. Diante de tudo isso que eu ouço e vejo no dia a dia, eu percebo uma importância muito grande numa questão, autoencantamento. Eu creio, quer dizer, dentro da minha visão, que tudo que se ensina aqui, que se aprende, que se lê, nós temos uma imensa responsabilidade de levar tudo isso para fora, esclarecer as pessoas, jogar essa energia no nosso país,
trabalhar muito de forma responsável e com muita vontade de que essas coisas modifiquem-se. Estou de pleno acordo, é o que eu estou falando, é o que eu estou tentando nesses últimos tempos. Nós aqui estamos tentando fazer um bairro para dar exemplo. Sim. O Conselho dos 500, o processo da democracia pura, tudo é visando isso para dar exemplo. Eu falo muito aqui em Estado Mundial, porque esse é o caminho da Terra. Cedo ou tarde vai chegar no Estado Mundial. Agora, o que eu falo, tudo é baseado naquilo que eu já vi em Comunex mais avançadinho. Então, a gente quer fazer um arremedo, uma cópia, uma imitação da situação de acordo com as coisas nossas. Então, por que as pessoas têm medo de assumir e fazer alguma coisa dentro do seu meio? Começa pelo familiar, da cidade. Nós estamos fazendo um bairro aqui baseado nisso. De se candidatar, por exemplo, a uma vereança na prefeitura, ou próprio prefeitura. Não, a gente ajuda também, mas não adianta. Esse conhecimento. A rede do processo criminal é muito grande, a desonestidade. Entende? Sim. Eu, por exemplo, ajudei quando o prefeito entrou aqui, ele quis fazer aí esse centro de conveniência, que é um centro de educação. Eu ajudei tudo que eu pude. Na estreia do primeiro, quem fez o discurso lá mais sério fui eu. Agora, tinha lá senador, deputado federal, deputado estadual, vereadores, todo mundo lá dentro. Quem falou foi só o prefeito e eu, mais nada. Agora, o que é que se passa? Ele conseguiu fazer mais 3 depois. Atualmente tem um monte de processo na justiça contra ele. Ele quer agora se candidatar a governador do Estado. Vamos ver o que é que vai dar com essa política do jeito que está aí. Agora, ele fez o que pôde em matéria de educação. Entrou prefeito, até agora ainda não viu o que é que aconteceu, se ele vai fazer outros centros de, entende? De instrução aí, de educação, de conveniência, de convivência, de alto nível. Vamos ver o que é que vai dar. Todo mundo que entra, que fala em educação, a gente procura, entende? Admitir, aceitar, colaborar, contribuir. Porque a educação é que falta no Brasil. Eu senti, professor, assim, eu, por exemplo, sou uma areinha, né? Um pontinho, um grãozinho de areia nesse universo, né? A partir do momento que eu tenho consciência de que as minhas energias podem ser expandidas em favor desse universo, para que as pessoas possam modificar seu modo de pensar, agir e ser em favor umas das outras, mas essa consciência tem que ser expandida para as outras pessoas, como está acontecendo, né, que eu percebo, com todo esse trabalho do senhor ao longo da sua vida, né? E que isso precisa se tornar real, não é mesmo? Momento a momento. Nós estamos trabalhando, vamos fazer força, vamos ver o que dá, né? Eu fico feliz agora, de poder acompanhar. Tem uma coisa que eu quero te dar para você ter esperança, uma delas, pelo menos. Nós já temos milhares de pessoas que já fazem diariamente a TENEPS. Isso já é uma esperança. Que a TENEPS, pelo menos, está trabalhando aonde dói, que é a base de tudo, para melhorar a atmosfera da vida. Melhora as energias. Então, pode ser que é por aí. Se a gente tivesse aí alguns milhões fazendo a TENEPS, o mundo ia melhorar. Isso eu te garanto. Nós já fizemos experiência para ver e fizemos um levantamento dos tenepsistas. No local, por exemplo, se você entra num bairro que tem numa determinada rua 4 tenepsistas que estão trabalhando todo dia, até o cemitério muda. A área do cemitério, as coisas tudo mudam naquele ambiente. Então, por quê? Porque muda a atmosfera, muda o holopensene, o ambiente, entendeu? O cenário. Então, isso, pelo menos isso, já é uma esperança que eu te dou. Pensa nisso. Você pratica TENEPS, a propósito, você pratica TENEPS, sabe o que é isso? Desde os meus, que eu me conheço por gente, desde os meus, digamos assim, 12 anos, que eu tive a primeira experiência dessa física, né? Que eu venho percebendo essas energias e venho trabalhando elas à medida do possível, à medida do meu conhecimento. Mas eu conheci seu trabalho, ou mais ou menos uns 15 anos atrás, através do seu livro Técnica de Viver pelo Espírito Kelvin Online. Do Kelvin. Fiquei muito contente. Aquele já tem muita coisa de conscienciologia.
Eu fiquei muito contente com as... Lá ele fala sobre os vândalos. Fala muita coisa boa. Das almas. Mas algo que me chamou muita atenção foi o seguinte, que eu estava procurando uma técnica de viver. E fui procurar livros. E encontrei o seu. Pois é, mas agora você precisa de ver o manual da TENEPS. Então, eu vou ver tudo. Vou ver. Eu confio em você. Obrigada. Eu não vou decepcioná-lo. Obrigada por tudo. Professor. Sim. Aqui. Aqui, ó. Isso. Boa tarde. Sobre essas pessoas que estão aí nos cargos políticos, que teriam condições de promover uma melhoria em prol da educação, da saúde, eles ficam atravancando o processo evolutivo de milhões, milhares de consciências. E quando a gente compara, no caso, esses políticos que têm condição de fazer algo para melhor, e esse pessoal que está sendo transmigrado agora, igual o senhor falou no início da tertúlia, sobre os genocidas, qual que é o limite para esse pessoal que está aí, não são genocidas, mas estão atravancando o processo evolutivo de milhares de pessoas? Vamos ver o que vai acontecer com eles, né? Eles estão agora na chapa quente. Quer dizer, eles estão dentro de uma provação. É um processo para ver o que dá. Agora estão renascendo muitas consréus, que são as consciex reurbanizadas, aquelas que são tiradas dos infernões, e elas estão renascendo. Então, isso vai piorar até lá para 2075, pelo nosso cálculo. Então, muita coisa atrapalhada ainda vai acontecer. Agora, a partir disso, eles estão começando a definir. Já tem gente que já está sendo exportada da Terra. Alguma coisa vai melhorar demais aqui. Eu, por exemplo, eu sou otimista. Eu acho que tudo isso é para melhorar. Esse é o caminho. Agora, até lá, da nossa parte, vamos fazer o que a gente pode. O problema nosso aqui, por exemplo, eu trabalho mais com o problema do melhor. Então, a gente escolhe aquelas pessoas que já deixaram de ser com os réus. São aquilo que eu chamo de intermissivistas. Fizeram o curso intermissivo antes de renascerem. Essas, a gente tem mais esperança. Elas têm mais possibilidade. Há mais, assim, vamos dizer, você pode investir nela porque tem chance de ser um bom investimento do ponto de vista evolutivo. Então, esse é o caminho que a gente caminha hoje para ver o que dá. Outra coisa, nós estamos tentando deixar raiz de todo jeito. É o processo dessa enciclopédia, a defesa do herbetógrafo aí, do ponto de vista da pesquisa dele. Isso tudo ajuda o processo da evolução. Agora, o que eu vejo é o seguinte, todos esses que recalcitrar, ficar teimosos demais, que passar de um certo nível, que eu não sei qual é esse nível, são os evoluciólogos e serenões que sabem. Aquele que passou, ele já destaca e já leva para outro planeta, eles não ficam aqui. Então, aí, nesse caso, é o problema daquilo que nós chamamos ter o livre-arbítrio e ter o determinismo. É a hora que o determinismo entra no destino da pessoa. Que o livre-arbítrio é o seguinte, se você começa a atender todo mundo, seu livre-arbítrio abre. Se você começa a ficar egóico, o seu livre-arbítrio se fecha até chegar num nível que é o determinismo, que é isso aí. Então, há uma inseparabilidade grupo kármica. Você está sempre junto com os outros. Mas, por exemplo, se a pessoa ela tem má intenção e ela não quer se corrigir, e ela fez o mal para alguém, mas esse alguém perdoou e deixou, esse alguém que perdoou fica livre dela, mas ela fica com aquele problema intoxicando a ela cada vez mais. Esses que estão intoxicando faz mal. Um tomate no meio dos outros, uma fruta podre no meio das outras, piora tudo. Então o jeito é mudar aqui o educandário. A escola tem que mudar, não pode ficar assim. Então, nós estamos numa fase de separação, é encruzilhada. É a hora de ver quem é que fica e quem não fica. Agora, ainda vão ter ainda algumas dezenas de anos para a gente ver o caminho disso. Agora, tudo indica que ainda tem um período ainda brabo, amargo, difícil, que nós vamos ter que passar ainda. O senhor, como médico, hoje eu estou
no 4º ano do curso médico. E a gente vê que a medicina tem o seu status e cada vez mais o currículo vai se modificando para tentar levar o processo da educação para dentro da parte médica, né, da área médica. Mas a gente vê que tem muito processo atravancado, né, no processo da formação médica. Como que se dá essa junção? Mas de qualquer maneira está melhor do que era, né? A medicina hoje ajuda muita gente. Ela é boa e menos pior do que era. Ainda tem muita gente que não caiu ainda a ficha. Por exemplo, a medicina nunca falou em macrossoma, que é uma das coisas mais sérias que tem. Por quê? Uma pessoa que começar a entender o macrossoma, ela vai ver a vida, o mundo, o cosmos, a medicina, o corpo humano de outro modo. Agora, é muita gente que tem macrossoma sem saber, quer dizer, é um macrossoma a menor. O problema nosso era estudar isso mais para ter o macrossoma a maior, do ponto de vista evolutivo. Agora, eu tenho falado muito nisso, explicado a situação. Fazem 60 anos que eu falo em macrossoma. Agora, uma das maiores decepções que eu tive nessa minha vida foi a hora que eu fui estudar a história da medicina, com tudo quanto era processo de publicação médica internacional. Fui estudar isso dentro da universidade, da faculdade, examinando tudo. Eu trabalhava lá na administração, essa coisa toda. A gente montou uma biblioteca especializada em medicina do mundo inteiro. E eu fui procurar, não achei nada sobre macrossoma. Não existe nada. Então, aquilo me deu um desânimo danado. De cara, eu falei, não, mas eu não posso, vamos levantar o ânimo, vamos ver o que dá. Agora, isso fazem isso é medicina ocidental, exatamente, né? 53 anos que eu fiz isso. Na hora que o senhor estava montando esses livros, esse artefato saber, o que o senhor fala medicina ocidental. Na oriental, o senhor fez alguma junção? A medicina oriental também não resolve nada, é muita bobagem que tem. Por exemplo, onde fala mais em processo oriental é na Índia. A Índia é um lixão, dá até pena a sujeirada que tem lá, as coisas que tem lá até hoje. É só ver os filmes que eles estão fazendo agora para colocar a realidade da Índia para ver se melhora. Lá tem ainda os intocáveis, quer dizer, uma loucura. Eles ainda adoram a vaca no meio da rua. Quer dizer, uma loucura isso tudo. O rio Ganges ainda é considerado santo. Veja bem, como é que fica isso? Então, educação é o que nós precisamos. Sabe como é que é? Muita educação. Temos que falar. Por isso que a gente tem aqui o debate. Isso é educação. Nós temos aula de manhã e de tarde. A de manhã é fechadinha, a de tarde é abertinha. E por aí vai. É o caminho. Agora, nós sempre falamos o seguinte, entre dois males, escolha o menor. Entre dois bens, escolha o melhor. Então, se a pessoa começar a pensar nisso, isso aí é da sabedoria da antiguidade. Até hoje isso ainda funciona. Agora, em tudo nós temos que olhar isso. Então, por exemplo, eu falava isso no Espiritismo. Então, eu falava assim, vocês fazem a tarefa da consolação, que é a TACOM. Agora, o ideal é a tarefa do esclarecimento, que é a TARES. Mas ninguém quis deixar, todo mundo quer fazer a consolação, que é mais fácil, vira santo, arranja um nicho, tapeia todo mundo, faz média com os outros, e por aí vai, quer dizer, um processo político. Então, dos melhores coisas, eles escolheram, não é o melhor, mas o pior. Entre duas coisas boas, escolheram o mais fraco. Então, veja, é assim a vida. A gente tem que, com calma, entender os outros. Não tem outra saída. Agora, Ruth, nós esperamos mais uma série de verbetes da sua parte, ainda mais agora com esse processo seu. Eu acho que você tem que fazer verbete a respeito dessas pesquisas que vocês estão fazendo. Mostrar como é que é isso, para incentivar também a turma, para aparecer lá. Em vez de você ir atrás deles, eles é que tem que ir atrás de você. Nós esperamos isso aí com a turma de Natal, tá?
Faz mais verbete para nós. Pode deixar que já tem qualquer coisa da em minha vista. parte que eu puder ajudar, qualquer coisa vocês mandam um pré-release para mim aqui, que eu falo aí o press-release para a turma sobre o... Tá bom. Eu agradeço também. Todas as 2 vezes que eu fui lá, eu falei o dia que eu fui, o que eu fiz, como é que foi e tal. Isso, é o garoto propaganda. Eu sou o Agradeço velhinho propaganda, eu sou o macróbio propaganda, o ancião propaganda. Agradeço isso aí, agradeço também a equipe de verbetografia. 4, 8, 9 pessoas para falar. Impressionante, né? A situação. O tempo é o mesmo. Obrigado, professor. Tivemos hoje 61 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais e 12 online. Os recados são da Laisa sobre o ECP3, a Valdirene, acoplamentário, Guilherme, o Congresso de Intermissivistas, o Guilherme e a Vivian sobre o acoplamentário, a Tanise sobre o debate Neuroconscienciologia. Agora a Eliana e o Fernando com o sorteio do programa Amigos. Boa tarde. Então, hoje sorteio do programa Amigos, 3 kits excelentes com o livro Acoplamentário em primeira década, de tarde, o lançamento é hoje, às 19 horas, aqui no CIAEC, e a revista Holotecologia, do Holociclo Holoteca e a IEC também, uma revista que está, um brinco, como se diz, impecável. Então, o Fernando vai anunciar as 3, as 3 amigas, são mulheres felizadas que ganharam cada uma o kit com as 2 publicações. Muito bem, nós temos uma lista aqui atualizada com 460 amigos da enciclopédia. Fizemos sorteios há pouco aí. E o resultado é o seguinte: o primeiro kit vai para a Maria Luísa Cato, de Foz do Iguaçu. Maria Luísa Cato, Foz do Iguaçu. O segundo kit vai para a Maria Isabel da Conceição, de Foz do Iguaçu. Olha aí. A mulher da Holoteca, né? Nada mais que merecido. E o terceiro vai para a Áurea Andriolo, de Foz do Iguaçu também. Áurea Andriolo. Então, as 3 amigas de Foz do Iguaçu que foram sorteadas vão receber o seu kit aqui, das 2, o livro e da revista. Obrigado. Gente, eu gostaria de fazer um convite bem especial. Aqui no final da tertúlia, estava se conversando sobre o impacto que a TENEPS de uma consim ou de um grupo de consins pode fazer numa região, né? E a gente tem uma grande oportunidade agora em julho, que é o ECP3, Pro Campus de Infecciologia, que ele, sinteticamente falando, é uma grande TENEPS grupal, com foco, nesse caso aí, de estar implantando a primeira etapa do campus de infecciologia. Então, eu queria convidar todos a participar desse momento histórico, na história da Sinvex, da Conscienciologia, e participar com as suas energias, com a sua presença. Ainda há vagas, tá? E para quem quiser saber mais como se inscrever e como participar, é só acessar o site scp3.com.br ou então enviar um e-mail para scp3@sinvexis.org. O curso é 19, 20 e 21 de julho, tá? Bem no período das férias, para favorecer o maior número de pessoas participar. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidar para o acoplamentário exclusivo para voluntários da Conscienciologia, que vai acontecer nos próximos dias 10 a 12 de maio, aqui no CAEC, e o tema é Docência Conscienciológica Itinerante. Os professores são o professor Frederico Gannen e eu, e quem quiser participar pode ligar para o CAEC no telefone 45 3525 2652. Restam poucas vagas. Boa tarde. O CAEC e a Apex convidam a todos para o 2º Congresso Internacional dos Intermissivistas, que acontecerá nos dias 12 a 14 de julho de 2013, na cidade de Foz do Iguaçu, aqui no Discernimento, e também será transmitido online por EAD. O evento tem por objetivo reunir intermissivistas e debater temas ligados ao curso intermissivo, tais como ideias inatas, amizades evolutivas, programação existencial, a ProEx, identidade e responsabilidade interassistencial, retrocognições, dentre outros. Inscrições e informações pela recepção do CAEC, telefone 45 3525 2652 ou pelo site da Apex, www.apexinternacional.org. Aguardamos a todos. Boa tarde.
Gostaríamos de convidar a todos a participar hoje, às 19 horas, no auditório aqui do CAEC, do lançamento do livro comemorativo dos 10 anos do acoplamentário. Já adiantando algumas participações especiais no nosso talk show, como os EPICONs Rui Bueno, Marina Tomás e a professora Malu Balona. Reforçamos também que, conforme divulgado anteriormente, nós não teremos a transmissão ao vivo, online, pela internet, mas que o mesmo será disponibilizado pelo YouTube logo, mais tarde. Ok? Obrigado. Até amanhã. Até logo. Boa tarde a todos. O Colégio Invisível da Neuroconscienciologia convida a todos a participar do debate sobre o cérebro e crença, de Michel Scheimer, hoje, às 15 horas até às 17 horas, na sala anexa ao restaurante. Aguardamos a sua presença. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Voluntariado Conscienciocêntrico Autorreeducativo. A especialidade é experimentologia, de autoria da professora Keiko Asaoka. Obrigado pela sua presença e até amanhã.